amigos da TV Mundo Maior. Está começando agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais de uma dissertação que aborda o trabalho médico espírita. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Hoje vamos mostrar mais um trabalho acadêmico, uma dissertação de mestrado apresentada na Universidade Federal do Paraná e que tem como tema o Espiritismo e a sua contribuição e a sua influência na nossa sociedade. É um trabalho de antropologia que aborda o assunto médicos espíritas. Vamos à nossa entrevista. O nosso tema de hoje é uma dissertação que foi apresentada à Universidade Federal do Paraná com o tema Médiuns, Médicos e Mediações, um estudo etnográfico de médicos espíritas. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Eveline Araújo, que é jornalista e antropóloga, que escreveu esta dissertação. Bom, Eveline, muito obrigada por atender ao nosso convite e estar aqui conosco na TV Mundo Maior para falar sobre esse tema. Bom, então, você é jornalista, sua formação é jornalismo. Isso. Uhum. E como que surgiu essa ideia de abordar o trabalho médico espírita? Que esse trabalho foi na Universidade do Paraná, na matéria de antropologia. Isso. Uhum. Então, eu estava lecionando na Universidade Federal do Paraná, a cadeira de radiojornalismo, num contrato de substituta. E aí, nesse ínterim, surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, Teve todo o processo de seleção bem apurado, E como não tem disponível na região mestrado nem doutorado em comunicação, a área que eu pude buscar mais próxima da área de ciências humanas, foi a antropologia ou a sociologia. Me interessei mais pela antropologia já por essa minha ligação com o espiritismo. E ali tem uma linha de pesquisa que é voltada para a religião. Então foi onde eu consegui uma orientadora que me orientou nessa parte do espiritismo. A tese dela é relacionada ao espiritismo também, é espiritismo à brasileira, o tema dela. E eu conectei a ciência junto, justamente para poder abordar os médicos espíritas. Esse tema veio para mim em função de um trabalho como voluntária anteriormente em um hospital espírita, Então, vários questionamentos que ficaram ali adormecidos e quando surgiu essa oportunidade a gente não deixou passar. Tá certo. Bom, o título dessa dissertação é um estudo etnográfico. O que é um estudo etnográfico? Então, a etnografia ela é um método de pesquisa próprio da antropologia, onde você deve fazer uma imersão no campo. Então, você tem que vivenciar exaustivamente esse campo, O ideal seria que fosse possível acompanhar a clínica médica para poder tirar assim elementos do dia a dia com mais detalhe, Como isso foi vetado, então o que a gente acompanhou para suprir essa falta foi exatamente a imersão nos congressos, da AME Brasil, da AME Paraná e também das jornadas de estudos todas que tiveram, eu acompanhei, E a imersão no trabalho voluntário dentro do hospital, que é onde foi que abriu essa possibilidade de um contato mais próximo com a realidade médico-espírita, E encontramos também daí um centro espírita que tinha um atendimento médico e também foi autorizado que a gente acompanhasse, não tudo, mas o máximo que a gente pôde a gente acompanhou. Bom, então o estudo etnográfico, então ele enfoca o meio onde essa pessoa trabalha, onde ela tem atuação. Então basicamente foi o centro espírita, o hospital espírita e a associação médico espírita. Isso. Tá? Como você vê então o trabalho do médico espírita dentro do centro espírita? Qual foram os achados, que acaba na sua dissertação? Assim, então a gente parte do princípio que a medicina é uma profissão que já tem esse lado voltado para a prática da caridade, O próprio modo como ela surge na história, ela é fazer o bem ao próximo, Tentar socorrer, tentar salvar vidas, Então, no centro espírita é onde o médico espírita consegue um lugar para essa prática da caridade, desvinculada de qualquer ganho monetário, E é onde ele exerce, então, com mais afeição, esse lado espírita dele. Trazendo todo o conhecimento clínico para servir ao próximo ali de uma forma
mais desinteressada, né? Esse médico espírita, ele está identificado como médico no centro espírita? Sim, nesse centro espírita ele está de branco, ele tem um consultório, as pessoas ficam naquelas filas enormes esperando até altas horas da madrugada para ser atendida, né? Só que ele recebe orientação de um médium que recebe um médico falecido, né? Que no caso lá é o Dr. Leocádio Correia. Seria um médium receitista? Isso, um médium receitista. Então esse médico está subordinado ao que esse médium passa. Então ele é livre, mas ele tem que seguir a orientação passada pelo médium, né? Então aí também uma prática de humildade, uma prática toda de subordinação. E nesse ambiente a gente percebe que o espiritismo sobressai em relação à medicina, apesar de quem é orientador espiritual ser médico, né? Porque nesse ambiente ele está colocando o trabalho médico em função do espiritismo, né? Para reconhecer que existe comunicação entre os dois mundos, para reconhecer que há casos aí de resgate, né? E tudo isso transpassa na consulta mediúnica. Certo. Então você trabalhou basicamente com médium receitista ou também em outras áreas do centro espírita onde o médico estava atuando? Não, eu acompanhei, por exemplo, uma médica que era acupunturista, né? Acompanhei toda a parte de pré-seleção dos pacientes, como que era feita, né? Fui, inclusive, consultar com o médium receitista para ver como era todo o trajeto do paciente, né? Certo. Então, nesse processo todo, a gente vê que não é uma coisa... o médico em si está clinicamente, né? Ele se subordina ao médium nessa função de clinicar, né? Então, se o médium fala, ele tem que usar algodão energizado, não é o médico que vai repassar isso. Existe uma outra pessoa que repassa essa orientação espiritual e o médico só vai fazer a parte que o médium falou, ele precisa de uma orientação clínica, ele precisa de uma orientação dermatológica. Certo. E essa outra parte é o médico que faz. Bom, Eveline, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já.